Se você é novo por aqui, este é o lugar onde nos aprofundamos em filmes de gênero, ficção científica, ação, terror e tudo mais. Hoje vamos falar sobre um filme que, na minha opinião, é uma das sequências mais subestimadas de todos os tempos. E antes que venham me criticar nos comentários, me escutem. Estamos falando de Predadores, de 2010, dirigido por Nimrod Antal e produzido pelo lendário Robert Rodrigues. Quando este filme foi lançado, carregava uma enorme sombra. O Predador original de 1987, com Arnold Schwarzenegger, é considerado um clássico absoluto, uma fusão quase perfeita de bravata de filme de ação e terror de ficção científica. E então, é claro, tivemos Predador 2 em 1990, que conquistou seu próprio público cult, e depois os infames filmes Alien vs Predador em meados dos anos 2000, que não serão mencionados em detalhes hoje. Portanto, chegando a 2010, as expectativas do público eram extremamente complexas. As pessoas estavam sedentas por um filme do Predador de verdade novamente. Um que levasse a criatura a sério. E Robert Rodrigues tinha uma ideia de roteiro guardada há anos, uma que ele havia escrito originalmente na década de 90. Então a pergunta era: Predadores correspondeu às expectativas? Restaurou a credibilidade da franquia? E, mais importante, é realmente um bom filme por si só? É isso que vamos descobrir hoje. Vamos analisar a história, os personagens, os temas, a ação, o design da criatura e onde este filme se encaixa no cânone do Predador. Fiquem por aqui, porque esta análise será completa. Não se esqueçam de se inscrever no canal se gostam de análises detalhadas como esta. Publicamos conteúdo novo toda semana. Certo? Vamos começar. Antes mesmo de falarmos sobre o filme em si, acho muito importante entender o contexto em que Predadores foi feito, porque esse contexto molda completamente a forma como você deve assisti-lo e julgá-lo. Robert Rodrigues, que você talvez conheça de Desperado, Um Drink no Inferno, Sin City e da trilogia El Mariachi, escreveu um roteiro original de Predadores em 1994. Era ambicioso, ousado e, francamente, provavelmente caro demais e estranho demais para Hollywood na época. O roteiro envolvia vários clãs de predadores, um planeta reserva alienígena, dezenas de guerreiros humanos. Era um conceito gigantesco. Esse roteiro circulou por anos e desenvolveu um culto próprio entre os fãs do gênero que o leram online. Avançando para o final dos anos 2000, a 20th Century Fox, tendo visto os filmes de Alien vs Predador terem um desempenho abaixo do esperado pela crítica e pelos fãs mais fervorosos, quis adotar uma abordagem diferente. Eles voltaram ao conceito original de Rodrigues. Rodrigues entrou para o projeto como produtor através de seu estúdio, o Troublemaker Studios, e eles contrataram Nimrod Antal para dirigir. Na época, Antal não era um nome de peso em Hollywood, mas havia dirigido Vacancy, um thriller conciso e eficaz, e Armored, outro filme de gênero bem estruturado. Ele era conhecido por criar atmosfera e trabalhar com eficiência. Rodrigues e a Fox sentiram que ele poderia lidar com a pressão de uma franquia de sucesso. O roteiro foi reescrito e refinado a partir do rascunho original de Rodrigues pelos roteiristas Alex Litvak e Michael Finch. E aqui é onde fica interessante. A produção adotou uma abordagem deliberadamente retrô. Em vez de exagerar nos efeitos especiais, eles queriam que o filme tivesse uma sensação realista, palpável e tensa como o original. As filmagens aconteceram em grande parte em locações reais, usando o Troublemaker Studios em Austin, Texas. Construíram enormes cenários de selva. Trouxeram de volta o estúdio de Stan Winston, embora o próprio Winston tivesse falecido em 2008, para criar os trajes práticos do Predador. Havia um verdadeiro comprometimento com a qualidade da produção, algo que se sente na tela.
O orçamento era modesto para os padrões de um blockbuster, cerca de 40 milhões de dólares, o que impôs uma disciplina criativa. E às vezes, como todos sabemos, as limitações criativas são a melhor coisa que pode acontecer a um filme. Isso certamente se mostrou verdadeiro aqui, em muitos aspectos. Adrien Brody, que havia ganhado o Oscar por O Pianista e nunca tinha feito um filme de ação dessa magnitude, foi escalado para o papel principal. Essa escolha de elenco, por si só, já causou surpresa. Vamos falar sobre isso e sobre o restante do elenco logo após analisarmos a história. Vamos falar sobre a história de Predadores, e sim, haverá spoilers nesta sessão. Se você não viu o filme e quer assisti-lo sem saber nada da trama, pule para os próximos 4 minutos. Colocarei um marcador de tempo na descrição. Mas honestamente, o resumo da história pode te dar vontade de assistir. Então, pense bem se realmente quer pular. O filme começa de uma das maneiras mais eficazes possíveis. Em absoluto caos. Vemos um homem caindo do céu em velocidade tremenda, preso a um paraquedas, completamente desorientado e claramente aterrorizado. Ele não tem ideia de como chegou ali ou onde está. Ele está em queda livre. Este é Royce, interpretado por Adrien Brody. Ele consegue abrir o paraquedas bem a tempo e cai em uma selva densa. E imediatamente algo parece errado. A selva é densa demais, estranha demais, silenciosa demais em alguns lugares e barulhenta demais em outros. A luz tem uma qualidade estranha. Em poucos minutos, Royce encontra outros que caíram do céu da mesma maneira, todos estranhos, todos armados, todos assassinos de um tipo ou de outro. Temos Isabelle, interpretada por Alice Braga, uma atiradora de elite e agente das Forças de Defesa de Israel. A Nikolai, um soldado russo enorme, interpretado por Oleg Taktarov. A Cuchillo, um capanga do cartel interpretado por Danny Trejo. Sim, aquele Danny Trejo. A Hanzo, um membro da Yakuza interpretado por Luis Ozawa Shanxian. Stans, um condenado à morte interpretado por Walton Goggins em uma das performances mais divertidas do filme. Mombasa, um soldado africano de um esquadrão da morte interpretado por Mahershala Ali, 2 vezes vencedor do Oscar, para quem está acompanhando. E Edwin, um médico interpretado por Topher Grace, que parece ser o estranho nesse grupo de guerreiros. O grupo é diverso, perigoso e imediatamente se ataca. Ninguém confia em ninguém, mas eles logo percebem que precisam trabalhar juntos, pois algo os está caçando. A selva alienígena, eles eventualmente compreendem, não fica na Terra. Eles olham para o céu e veem múltiplos planetas gigantescos na atmosfera. Eles estão em uma reserva de caça alienígena. Um planeta usado especificamente pelos predadores como área de caça. Eles são a presa. O filme então acompanha o grupo enquanto eles tentam sobreviver, entender as regras dessa caçada e encontrar uma maneira de sair do planeta. Ao longo do caminho, eles descobrem um acampamento predador, encontram um predador cativo que foi aprisionado pelos outros, sugerindo um conflito interno entre as facções predadoras, e eventualmente cruzam o caminho de Noland, interpretado por Lawrence Fishburne em uma memorável participação especial. Noland é um soldado que, de alguma forma, sobreviveu neste planeta por anos, catando suprimentos e se escondendo, e que enlouqueceu completamente, de forma perigosa. O filme culmina em uma série de confrontos e eliminações à medida que o grupo é eliminado um a um, cada morte cuidadosamente planejada para revelar algo sobre aquele personagem. E no fim das contas, tudo se resume a Royce e Isabelle, e a um confronto final com o super-predador, o maior e mais mortal dos caçadores. O final não é uma vitória triunfante, é uma luta sombria e exaustiva pela sobrevivência. E há uma sugestão de que isso nunca terminará de verdade. A caçada continua. Estruturalmente, o roteiro é bastante inteligente.
Ele segue os passos de um thriller de sobrevivência clássico, ao mesmo tempo que incorpora mitologia e desenvolvimento de personagens. A reviravolta de que Edwin, o médico aparentemente inofensivo, é ele próprio um assassino em série e o humano mais perigoso do grupo é bem executada. Isso reformula todo o argumento temático do filme, que os predadores fizeram uma boa escolha. Cada pessoa deixada naquele planeta é um predador por direito próprio. É uma simetria perfeita que o roteiro realmente conquista. A maior incógnita era Adrien Brody. Será que o ator magro e cerebral, vencedor do Oscar, que havia feito de tudo, de dramas românticos a filmes sobre o Holocausto, conseguiria interpretar convincentemente um mercenário implacável? A resposta, eu diria, é um sim condicional, mas genuíno. Brody claramente se dedicou à transformação física, ele ganhou bastante massa muscular para o papel e treinou intensamente. Mas, mais importante, ele encontrou uma maneira de interpretar Royce que não é Arnold Schwarzenegger e nem tenta ser. Royce é frio, calculista, pragmático e fundamentalmente egoísta, pelo menos no início. Ele é essencialmente um predador humano, e esse é o ponto principal. Brody interpreta isso com uma ameaça silenciosa e uma voz rouca que funciona na maioria das vezes. É uma atuação brilhante? Não, mas é uma atuação sólida e comprometida que sustenta o filme. Walton Goggins é simplesmente um deleite neste filme. Seu personagem, Stans, um condenado à morte, é engraçado, imprevisível e estranhamente comovente. Goggins o interpreta com uma energia vibrante que proporciona um alívio cômico genuíno sem jamais comprometer a tensão. Suas cenas com o grupo estão entre as mais divertidas do filme, e seu destino final é tratado com uma dignidade absurda que só Goggins conseguiria transmitir. Se você é fã de Goggins, e se não é, o que está esperando? Este é um ótimo ponto de partida para conhecer sua obra. Esta é a atuação mais controversa do filme e acredito que seja amplamente incompreendida. Topher Grace interpreta Edwin como a pessoa aparentemente mais normal, confusa e deslocada do grupo. E isso é totalmente intencional. Como a grande revelação de Edwin é que ele é um assassino em série, o predador mais letal entre os humanos, Grace interpreta a inofensividade e a mansidão com tanta convicção que a reviravolta realmente funciona. Algumas pessoas criticam sua atuação como fraca ou inadequada para o papel, mas eu diria que esse é justamente o objetivo. Ele deveria parecer esse cara. É uma estratégia de desinformação que se desenvolve lentamente, mas que acaba dando certo. Nimrod Antal merece muito crédito pelo que conseguiu aqui. Dirigir uma sequência de uma franquia consagrada com um orçamento modesto, um ator principal associado a dramas de prestígio e enormes expectativas dos fãs, é realmente difícil. E acho que Antal lidou com isso com mais habilidade do que geralmente se reconhece. Sua direção é enxuta e eficiente. Ele não desperdiça cenas. Cada sequência avança a trama ou a dinâmica entre os personagens. O filme tem cerca de 107 minutos e raramente se arrasta. Há uma clareza na geografia da ação que é refrescantemente à moda antiga. Você sempre sabe onde os personagens estão em relação uns aos outros e à ameaça. Em uma era de caos com câmeras tremidas, essa coerência espacial é realmente bem-vinda. A cinematografia de Gyula Pados confere ao filme uma qualidade exuberante e opressiva. A selva parece genuinamente alienígena, densa, quente, claustrofóbica. As filmagens aconteceram na região de Austin Hill Country e no Troublemaker Studios, e o design de produção faz um excelente trabalho ao transformar uma locação terrestre em algo extraterrestre. A gradação de cores é quente e saturada de uma forma que evoca tanto o filme original quanto os clássicos filmes de aventura e sobrevivência. Os trajes práticos do Predador merecem uma menção especial.
Seguindo a tradição do original, os predadores aqui são em grande parte criados por meio de trabalho físico com criaturas, homens em trajes aprimorados com animatrônica facial e alguns aprimoramentos digitais. Eles têm uma aparência genuinamente impressionante. O superpredador, em particular, tem um design aterrorizante. Maior, mais angular, com uma estrutura facial mais agressiva do que o design clássico do predador. A cena no acampamento dos predadores, onde vemos seus troféus e tecnologia, é uma das melhores do filme. Ela expande a mitologia de maneiras que parecem orgânicas em vez de gratuitas. A trilha sonora de John Debney é outro sucesso discreto. Ela se baseia na icônica trilha sonora original de Alan Silvestri, fazendo referência a temas sem copiá-los servilmente. É dinâmico quando precisa ser e atmosférico quando precisa ser. Serve ao filme em vez de o sobrecarregar. Onde a direção ocasionalmente tropeça é no ritmo, em alguns momentos, do meio do filme. A sequência de Nolan, embora divertida, diminui o ritmo num momento em que a tensão está aumentando, e nem todos os espectadores acharão que essa troca vale a pena. O filme também passa rapidamente por algumas mortes de personagens de maneiras que não permitem que elas tenham o impacto necessário. Mas essas são queixas relativamente menores no contexto de um filme de gênero bem feito. Quero dedicar algum tempo aos temas de predadores porque acho que eles são mais ricos do que o filme geralmente recebe crédito, e é também onde o roteiro faz seu trabalho mais interessante. Superficialmente, este é um filme de ação e sobrevivência. Assassinos tentando sobreviver em um mundo alienígena hostil. Mas o filme tem um argumento temático consistente que o percorre e que considero genuinamente convincente. O argumento é o seguinte: os predadores fizeram uma boa escolha. Cada humano que eles deixaram naquela reserva de caça é, ele próprio, um predador, um mercenário, um soldado, um executor de um cartel, um assassino, um serial killer. O filme nos convida ao público a examinar o que significa ser um caçador, um assassino, um sobrevivente, e quão tênue é a linha que separa o humano do monstro. Royce é a personificação mais óbvia disso. Sua trajetória de mercenário puramente egoísta que afirma explicitamente que não se arriscará pelos outros a um homem que, em última análise, faz escolhas que sugerem um resquício de humanidade. É uma jornada do herói concisa. A resposta curta é: não atinge esses patamares, mas também não tenta replicá-los. E essa é uma distinção importante. O Predador original funciona tão bem porque é um filme de ação genuinamente perfeito. Protagonista carismático, ótimo elenco, tensão crescente e uma revelação da criatura que ainda é uma das melhores do cinema de gênero. Também tinha o elemento da completa surpresa. Ninguém que fosse assistir ao que parecia ser um filme de ação padrão dos anos 80 esperava encontrar um híbrido inteligente de ficção científica e terror de sobrevivência. Essa surpresa é irrepetível. Predadores sabe disso. Não tenta recriar a experiência exata. Em vez disso, pega o DNA central do original. Um grupo de humanos habilidosos e perigosos caçados por um predador alienígena alfa em um ambiente de selva, e o transplanta para um novo cenário que expande a mitologia. Ao levar a ação da Terra para o planeta reserva dos predadores, o filme se destaca imediatamente e se abre para explorar ideias diferentes. É o instinto certo. Comparado a Predador 2, a sequência de 1990 com Danny Glover, ambientada na Los Angeles assolada pelo crime, Predadores é mais consistente em tom e mais coerente em sua visão. Predador 2 é um filme fascinante e estranho, com alguns momentos genuinamente ótimos, mas também é confuso e tonalmente inconsistente de maneiras que o prejudicam. Predadores é mais conciso e focado. E comparado aos filmes Alien versus Predador, nem se compara.
Esses filmes fundamentalmente não entenderam o que torna na franquia Predador atraente, enterrando a atenção central em excessos típicos de blockbuster e uma classificação indicativa PG-13 e merecida. Predadores é para maiores de 18 anos, comprometido com sua premissa e respeita a inteligência do público o suficiente para permitir que as coisas sejam ambíguas e, às vezes, sombrias. É um verdadeiro filme do Predador, de uma forma que esses crossovers simplesmente não foram. Onde ele se encaixa em relação aos dois filmes mais recentes, O Predador, de 2018, e Predador, de 2022. Resumindo, O Predador é um desastre criativo absoluto sobre o qual não precisamos nos alongar. Predador, por outro lado, é genuinamente excelente, possivelmente o melhor filme da franquia depois do original, e aborda o material de um ângulo completamente diferente, com resultados incríveis. Predador se encaixa confortavelmente como o segundo ou terceiro melhor filme da franquia, dependendo de como você classifica Predador. De qualquer forma, é uma ótima companhia. Tenho sido bastante positivo até agora, então vamos ser justos e falar sobre o que Predadores não faz bem, porque ele tem pontos fracos reais. O maior problema para muitos espectadores é que o filme pode parecer superficial no desenvolvimento dos personagens. Passamos um tempo com um grupo de 8 personagens, e embora cada um tenha um momento ou característica marcante, apenas Royce e Isabelle têm algo que se assemelha a um arco completo. Personagens como Nikolai e Mombasa parecem subdesenvolvidos. Suas mortes deveriam ter um peso emocional que o roteiro não conseguiu alcançar totalmente. Existe uma versão deste filme com 1 hora a mais que dá a todos o destaque que merecem. A versão para cinema, por mais eficiente que seja, deixa a sensação de que você recebeu apenas um aperitivo quando poderia ter recebido uma refeição completa. Os diálogos ocasionalmente caem em clichês do gênero. Há falas que parecem ter saído de filmes de ação inferiores. Uma postura de durão que não tem a sagacidade necessária para transcender seus próprios tropos. O Predador original tinha consciência de seus próprios excessos, o que fazia com que suas falas icônicas funcionassem perfeitamente. Predadores às vezes tenta alcançar isso, mas não consegue o mesmo impacto. A parte com Noland, por mais que eu goste da atuação de Fishburne, interrompe o ritmo do filme em um momento crucial. Introduzir um novo personagem importante no terceiro ato e depois resolvê-lo relativamente rápido parece estruturalmente estranho. É a sequência que mais parece um resquício de uma versão mais longa e extensa do filme. E, finalmente, o final. Embora eu respeite a intenção do filme com sua conclusão deliberadamente melancólica, ela pode parecer abrupta. O confronto final é satisfatório em termos de ação, mas emocionalmente não proporciona a catarse criada por 2 horas de tensão. Terminamos com Royce e Isabelle vivos, observando novas cápsulas caindo do céu. Uma boa imagem, uma promessa de que o ciclo nunca termina. Mas deixa um gostinho de quero mais. Se você amou o original e evitou este, ou se assistiu em 2010 e se lembra dele como apenas razoável, eu realmente recomendo que você o reveja. Assista à noite, apague as luzes e deixe o filme te envolver. Você pode se surpreender. El Mariachi escreveu um roteiro original de Predadores em 1994. Era ambicioso, ousado e, francamente, provavelmente caro demais e estranho demais para Hollywood na época. O roteiro envolvia vários clãs de predadores, um planeta reserva alienígena, dezenas de guerreiros humanos. Era um conceito gigantesco. Esse roteiro circulou por anos e desenvolveu um culto próprio entre os fãs do gênero que o leram online. Avançando para o final dos anos 2000, a 20th Century Fox, tendo visto os filmes de Alien vs Predador terem um desempenho abaixo do esperado pela crítica e pelos fãs mais fervorosos, quis adotar uma abordagem diferente.
Eles voltaram ao conceito original de Rodrigues. Rodrigues entrou para o projeto como produtor através de seu estúdio, o Troublemaker Studios, e eles contrataram Nimrod Antal para dirigir. Na época, Antal não era um nome de peso em Hollywood, mas havia dirigido Vacancy, um thriller conciso e eficaz, e Armored, outro filme de gênero bem estruturado. Ele era conhecido por criar atmosfera e trabalhar com eficiência. Rodrigues e a Fox sentiram que ele poderia lidar com a pressão de uma franquia de sucesso. O roteiro foi reescrito e refinado a partir do rascunho original de Rodrigues pelos roteiristas Alex Litvak e Michael Finch. E aqui é onde fica interessante. A produção adotou uma abordagem deliberadamente retrô. Em vez de exagerar nos efeitos especiais, eles queriam que o filme tivesse uma sensação realista, palpável e tensa como o original. As filmagens aconteceram em grande parte em locações reais, usando o Troublemaker Studios em Austin, Texas. Construíram enormes cenários de selva. Trouxeram de volta o estúdio de Stan Winston, embora o próprio Winston tivesse falecido em 2008, para criar os trajes práticos do Predador. Havia um verdadeiro comprometimento com a qualidade da produção, algo que se sente na tela. O orçamento era modesto para os padrões de um blockbuster, cerca de 40 milhões de dólares, o que impôs uma disciplina criativa. E às vezes, como todos sabemos, as limitações criativas são a melhor coisa que pode acontecer a um filme. Isso certamente se mostrou verdadeiro aqui, em muitos aspectos. Adrien Brody, que havia ganhado o Oscar por O Pianista e nunca tinha feito um filme de ação dessa magnitude, foi escalado para o papel principal. Essa escolha de elenco, por si só, já causou surpresa. Vamos falar sobre isso e sobre o restante do elenco logo após analisarmos a história. Vamos falar sobre esta história de Predadores, e sim, haverá spoilers nesta sessão. Se você não viu o filme e quer assisti-lo sem saber nada da trama, pule para os próximos 4 minutos. Colocarei um marcador de tempo na descrição. Mas honestamente, o resumo da história pode te dar vontade de assistir. Então, pense bem se realmente quer pular. O filme começa de uma das maneiras mais eficazes possíveis. Em absoluto caos. Vemos um homem caindo do céu em velocidade tremenda, preso a um paraquedas, completamente desorientado e claramente aterrorizado. Ele não tem ideia de como chegou ali ou onde está. Ele está em queda livre. Este é Royce, interpretado por Adrien Brody. Ele consegue abrir o paraquedas bem a tempo e cai em uma selva densa. E imediatamente algo parece errado. A selva é densa demais, estranha demais, silenciosa demais em alguns lugares e barulhenta demais em outros. A luz tem uma qualidade estranha. Em poucos minutos, Royce encontra outros que caíram do céu da mesma maneira, todos estranhos, todos armados, todos assassinos de um tipo ou de outro. Temos Isabelle, interpretada por Alice Braga, uma atiradora de elite e agente das Forças de Defesa de Israel. A Nikolai, um soldado russo enorme, interpretado por Oleg Taktarov. A Cuchillo, um capanga do cartel interpretado por Danny Trejo. Sim, aquele Danny Trejo. A Hanzo, um membro da Yakuza interpretado por Luis Ozawa Shang-Xian. Stans, um condenado à morte interpretado por Walton Goggins em uma das performances mais divertidas do filme. Mombasa, um soldado africano de um esquadrão da morte interpretado por Mahershala Ali, 2 vezes vencedor do Oscar para quem está acompanhando. E Edwin, um médico interpretado por Topher Grace, que parece ser o estranho nesse grupo de guerreiros. O grupo é diverso, perigoso e imediatamente se ataca. Ninguém confia em ninguém, mas eles logo percebem que precisam trabalhar juntos, pois algo os está caçando. A selva alienígena, eles eventualmente compreendem, não fica na Terra. Eles olham para o céu e veem múltiplos planetas gigantescos na atmosfera. Eles estão em uma reserva de caça alienígena.
um planeta usado especificamente pelos predadores como área de caça. Eles são a presa. O filme então acompanha o grupo enquanto eles tentam sobreviver, entender as regras dessa caçada e encontrar uma maneira de sair do planeta. Ao longo do caminho, eles descobrem um acampamento predador, encontram um predador cativo que foi aprisionado pelos outros, sugerindo um conflito interno entre as facções predadoras, e eventualmente cruzam o caminho de Noland, interpretado por Lawrence Fishburne em uma memorável participação especial. Noland é um soldado que, de alguma forma, sobreviveu neste planeta por anos, catando suprimentos e se escondendo, e que enlouqueceu completamente, de forma perigosa. O filme culmina em uma série de confrontos e eliminações à medida que o grupo é eliminado um a um, cada morte cuidadosamente planejada para revelar algo sobre aquele personagem. E no fim das contas, tudo se resume a Royce e Isabelle, e a um confronto final com o Super Predador, o maior e mais mortal dos caçadores. O final não é uma vitória triunfante, é uma luta sombria e exaustiva pela sobrevivência. E há uma sugestão de que isso nunca terminará de verdade. A caçada continua. Estruturalmente, o roteiro é bastante inteligente. Ele segue os passos de um thriller de sobrevivência clássico, ao mesmo tempo que incorpora mitologia e desenvolvimento de personagens. A reviravolta de que Edwin, o médico aparentemente inofensivo, é ele próprio um assassino em série e o humano mais perigoso do grupo é bem executada. Isso reformula todo o argumento temático do filme, que os predadores fizeram uma boa escolha. Cada pessoa deixada naquele planeta é um predador por direito próprio. É uma simetria perfeita que o roteiro realmente conquista. A maior incógnita era Adrien Brody. Será que o ator magro e cerebral, vencedor do Oscar, que havia feito de tudo, de dramas românticos a filmes sobre o Holocausto, conseguiria interpretar convincentemente um mercenário implacável? A resposta, eu diria, é um sim condicional, mas genuíno. Brody claramente se dedicou à transformação física, ele ganhou bastante massa muscular para o papel e treinou intensamente. Mas, mais importante, ele encontrou uma maneira de interpretar Royce que não é Arnold Schwarzenegger e nem tenta ser. Royce é frio, calculista, pragmático e fundamentalmente egoísta, pelo menos no início. Ele é essencialmente um predador humano, e esse é o ponto principal. Brody interpreta isso com uma ameaça silenciosa e uma voz rouca que funciona na maioria das vezes. É uma atuação brilhante? Não, mas é uma atuação sólida e comprometida que sustenta o filme. Walton Goggins é simplesmente um deleite neste filme. Seu personagem, Stans, um condenado à morte, é engraçado, imprevisível e estranhamente comovente. Goggins o interpreta com uma energia vibrante que proporciona um alívio cômico genuíno sem jamais comprometer a tensão. Suas cenas com o grupo estão entre as mais divertidas do filme, e seu destino final é tratado com uma dignidade absurda que só Goggins conseguiria transmitir. Se você é fã de Goggins, e se não é, o que está esperando? Este é um ótimo ponto de partida para conhecer sua obra. Esta é a atuação mais controversa do filme e acredito que seja amplamente incompreendida. Topher Grace interpreta Edwin como a pessoa aparentemente mais normal, confusa e deslocada do grupo. E isso é totalmente intencional. Como a grande revelação de Edwin é que ele é um assassino em série, o predador mais letal entre os humanos, Grace interpreta a inofensividade e a mansidão com tanta convicção que a reviravolta realmente funciona. Algumas pessoas criticam sua atuação como fraca ou inadequada para o papel, mas eu diria que esse é justamente o objetivo. Ele deveria parecer esse cara. É uma estratégia de desinformação que se desenvolve lentamente, mas que acaba dando certo. Nimrod Antal merece muito crédito pelo que conseguiu aqui.
Dirigir uma sequência de uma franquia consagrada com um orçamento modesto, um ator principal associado a dramas de prestígio e enormes expectativas dos fãs é realmente difícil. E acho que Antal lidou com isso com mais habilidade do que geralmente se reconhece. Sua direção é enxuta e eficiente. Ele não desperdiça cenas. Cada sequência avança a trama ou a dinâmica entre os personagens. O filme tem cerca de 107 minutos e raramente se arrasta. Há uma clareza na geografia da ação que é refrescantemente à moda antiga. Você sempre sabe onde os personagens estão em relação uns aos outros e à ameaça. Em uma era de caos com câmeras tremidas, essa coerência espacial é realmente bem-vinda. A cinematografia de Gyula Lapados confere ao filme uma qualidade exuberante e opressiva. A selva parece genuinamente alienígena, densa, quente, claustrofóbica. As filmagens aconteceram na região de Austin Hill Country e no Troublemaker Studios, e o design de produção faz um excelente trabalho ao transformar uma locação terrestre em algo extraterrestre. A gradação de cores é quente e saturada de uma forma que evoca tanto o filme original quanto os clássicos filmes de aventura e sobrevivência. Os trajes práticos do Predador merecem uma menção especial. Seguindo a tradição do original, os predadores aqui são em grande parte criados por meio de trabalho físico com criaturas, homens em trajes aprimorados com animatrônica facial e alguns aprimoramentos digitais. Eles têm uma aparência genuinamente impressionante. O Super Predador, em particular, tem um design aterrorizante. Maior, mais angular, com uma estrutura facial mais agressiva do que o design clássico do Predador. A cena no acampamento dos predadores, onde vemos seus troféus e tecnologia, é uma das melhores do filme. Ela expande a mitologia de maneiras que parecem orgânicas em vez de gratuitas. A trilha sonora de John Debney é outro sucesso discreto. Ela se baseia na icônica trilha sonora original de Alan Silvestri, fazendo referência a temas sem copiá-los servilmente. É dinâmico quando precisa ser e atmosférico quando precisa ser. Serve ao filme em vez de o sobrecarregar. Onde a direção ocasionalmente tropeça é no ritmo, em alguns momentos, do meio do filme. A sequência de Nolan, embora divertida, diminui o ritmo num momento em que a tensão está aumentando, e nem todos os espectadores acharão que essa troca vale a pena. O filme também passa rapidamente por algumas mortes de personagens de maneiras que não permitem que elas tenham o impacto necessário. Mas essas são queixas relativamente menores no contexto de um filme de gênero bem feito. Quero dedicar algum tempo aos temas de predadores porque acho que eles são mais ricos do que o filme geralmente recebe crédito, e é também onde o roteiro faz seu trabalho mais interessante. Superficialmente, este é um filme de ação e sobrevivência. Assassinos tentando sobreviver em um mundo alienígena hostil. Mas o filme tem um argumento temático consistente que o percorre e que considero genuinamente convincente. O argumento é o seguinte: os predadores fizeram uma boa escolha. Cada humano que eles deixaram naquela reserva de caça é, ele próprio, um predador, um mercenário, um soldado, um executor de um cartel, um assassino, um serial killer. O filme nos convida ao público a examinar o que significa ser um caçador, um assassino, um sobrevivente, e quão tênue é a linha que separa o humano do monstro. Royce é a personificação mais óbvia disso. Sua trajetória de mercenário puramente egoísta que afirma explicitamente que não se arriscará pelos outros a um homem que, em última análise, faz escolhas que sugerem um resquício de humanidade. É uma jornada do herói concisa. A resposta curta é: não atinge esses patamares, mas também não tenta replicá-los. E essa é uma distinção importante. O Predador original funciona tão bem porque é um filme de ação genuinamente perfeito.
Protagonista carismático, ótimo elenco, tensão crescente e uma revelação da criatura que ainda é uma das melhores do cinema de gênero. Também tinha o elemento da completa surpresa. Ninguém que fosse assistir ao que parecia ser um filme de ação padrão dos anos 80 esperava encontrar um híbrido inteligente de ficção científica e terror de sobrevivência. Essa surpresa é irrepetível. Predadores sabe disso. Não tenta recriar a experiência exata. Em vez disso, pega o DNA central do original. Um grupo de humanos habilidosos e perigosos caçados por um predador alienígena alfa em um ambiente de selva, e o transplanta para um novo cenário que expande a mitologia. Ao levar a ação da Terra para o planeta reserva dos predadores, o filme se destaca imediatamente e se abre para explorar ideias diferentes. É o instinto certo. Comparado a Predador 2, a sequência de 1990 com Danny Glover, ambientada na Los Angeles assolada pelo crime, Predadores é mais consistente em tom e mais coerente em sua visão. Predador 2 é um filme fascinante e estranho, com alguns momentos genuinamente ótimos, mas também é confuso e tonalmente inconsistente de maneiras que o prejudicam. Predadores é mais conciso e focado. E comparado aos filmes Alien versus Predador, nem se compara. Esses filmes fundamentalmente não entenderam o que torna está na franquia Predador atraente, enterrando a tensão central em excessos típicos de blockbuster e uma classificação indicativa PG-13 e merecida. Predadores é para maiores de 18 anos, comprometido com sua premissa e respeita a inteligência do público o suficiente para permitir que as coisas sejam ambíguas e, às vezes, sombrias. É um verdadeiro filme do Predador, de uma forma que esses crossovers simplesmente não foram. Onde ele se encaixa em relação aos dois filmes mais recentes, O Predador, de 2018, e Predador, de 2022. Resumindo, O Predador é um desastre criativo absoluto sobre o qual não precisamos nos alongar. Predador, por outro lado, é genuinamente excelente, possivelmente o melhor filme da franquia depois do original, e aborda o material de um ângulo completamente diferente, com resultados incríveis. Predadores se encaixa confortavelmente como o segundo ou terceiro melhor filme da franquia, dependendo de como você classifica Predador. De qualquer forma, é uma ótima companhia. Tenho sido bastante positivo até agora, então vamos ser justos e falar sobre o que Predadores não faz bem, porque ele tem pontos fracos reais. O maior problema para muitos espectadores é que o filme pode parecer superficial no desenvolvimento dos personagens. Passamos um tempo com um grupo de 8 personagens, e embora cada um tenha um momento ou característica marcante, apenas Royce e Isabelle têm algo que se assemelha a um arco completo. Personagens como Nikolai e Mombasa parecem subdesenvolvidos. Suas mortes deveriam ter um peso emocional que o roteiro não conseguiu alcançar totalmente. Existe uma versão deste filme com 1 hora a mais que dá a todos o destaque que merecem. A versão para cinema, por mais eficiente que seja, deixa a sensação de que você recebeu apenas um aperitivo quando poderia ter recebido uma refeição completa. Os diálogos ocasionalmente caem em clichês do gênero. Há falas que parecem ter saído de filmes de ação inferiores. Uma postura de durão que não tem a sagacidade necessária para transcender seus próprios tropos. O Predador original tinha consciência de seus próprios excessos, o que fazia com que suas falas icônicas funcionassem perfeitamente. Predadores às vezes tenta alcançar isso, mas não consegue o mesmo impacto. A parte com Noland, por mais que eu goste da atuação de Fishburne, interrompe o ritmo do filme em um momento crucial. Introduzir um novo personagem importante no terceiro ato e depois resolvê-lo relativamente rápido parece estruturalmente estranho. É a sequência que mais parece um resquício de uma versão mais longa e extensa do filme. E, finalmente, o final.
Embora eu respeite a intenção do filme com sua conclusão deliberadamente melancólica, ela pode parecer abrupta. O confronto final é satisfatório em termos de ação, mas emocionalmente não proporciona a catarse criada por 2 horas de tensão. Terminamos com Royce e Isabelle vivos, observando novas cápsulas caindo do céu. Uma boa imagem, uma promessa de que o ciclo nunca termina. Mas deixa um gostinho de quero mais. Se você amou o original e a Fashion e evitou este, ou se assistiu em 2010 e se lembra dele como apenas razoável, eu realmente recomendo que você o reveja. Assista à noite, apague as luzes e deixe o filme te envolver. Você pode se surpreender. El Mariachi escreveu um roteiro original de Predadores em 1994. Era ambicioso, ousado e, francamente, provavelmente caro demais e estranho demais para Hollywood na época. O roteiro envolvia vários clãs de predadores, um planeta reserva alienígena, dezenas de guerreiros humanos. Era um conceito gigantesco. Esse roteiro circulou por anos e desenvolveu um culto próprio entre os fãs do gênero que o leram online. Avançando para o final dos anos 2000, a 20th Century Fox, tendo visto os filmes de Alien versus Predador terem um desempenho abaixo do esperado pela crítica e pelos fãs mais fervorosos, quis adotar uma abordagem diferente. Eles voltaram ao conceito original de Rodrigues. Rodrigues entrou para o projeto como produtor através de seu estúdio, o Troublemaker Studios, e eles contrataram Nimrod Antal para dirigir. Na época, Antal não era um nome de peso em Hollywood, mas havia dirigido Vacancy, um thriller conciso e eficaz, e Armored, outro filme de gênero bem estruturado. Ele era conhecido por criar atmosfera e trabalhar com eficiência. Rodrigues e a Fox sentiram que ele poderia lidar com a pressão de uma franquia de sucesso. O roteiro foi reescrito e refinado a partir do rascunho original de Rodrigues pelos roteiristas Alex Litvak e Michael Finch. E aqui é onde fica interessante. A produção adotou uma abordagem deliberadamente retrô. Em vez de exagerar nos efeitos especiais, eles queriam que o filme tivesse uma sensação realista, palpável e tensa como o original. As filmagens aconteceram em grande parte em locações reais, usando o Troublemaker Studios em Austin, Texas. Construíram enormes cenários de selva. Trouxeram de volta o estúdio de Stan Winston, embora o próprio Winston tivesse falecido em 2008, para criar os trajes práticos do Predador. Havia um verdadeiro comprometimento com a qualidade da produção, algo que se sente na tela. O orçamento era modesto para os padrões de um blockbuster, cerca de 40 milhões de dólares, o que impôs uma disciplina criativa. E às vezes, como todos sabemos, as limitações criativas são a melhor coisa que pode acontecer a um filme. Isso certamente se mostrou verdadeiro aqui, em muitos aspectos. Adrien Brody, que havia ganhado o Oscar por O Pianista e nunca tinha feito um filme de ação dessa magnitude, foi escalado para o papel principal. Essa escolha de elenco por si só já causou surpresa. Vamos falar sobre isso e sobre o restante do elenco logo após analisarmos a história. Vamos falar sobre a história de Predadores, e sim, haverá spoilers nesta sessão. Se você não viu o filme e quer assisti-lo sem saber nada da trama, pule para os próximos 4 minutos. Colocarei um marcador de tempo na descrição. Mas honestamente, o resumo da história pode te dar vontade de assistir. Então, pense bem se realmente quer pular. O filme começa de uma das maneiras mais eficazes possíveis. Em absoluto caos. Vemos um homem caindo do céu em velocidade tremenda, preso a um paraquedas, completamente desorientado e claramente aterrorizado. Ele não tem ideia de como chegou ali ou onde está. Ele está em queda livre. Este é Royce, interpretado por Adrien Brody. Ele consegue abrir o paraquedas bem a tempo e cai em uma selva densa. E imediatamente algo parece errado. A selva é densa demais, estranha demais, silenciosa demais em alguns lugares e barulhenta demais em outros.
A luz tem uma qualidade estranha. Em poucos minutos, Royce encontra outros que caíram do céu da mesma maneira, todos estranhos, todos armados, todos assassinos de um tipo ou de outro. Temos Isabelle, interpretada por Alice Braga, uma atiradora de elite e agente das Forças de Defesa de Israel. A Nikolai, um soldado russo enorme, interpretado por Oleg Taktarov. A Cuchillo, um capanga do cartel interpretado por Danny Trejo. Sim, aquele Danny Trejo. A Hanzo, um membro da Yakuza interpretado por Luis Ozawa Shang-Xian. Stans, um condenado à morte interpretado por Walton Goggins em uma das performances mais divertidas do filme. Mombasa, um soldado africano de um esquadrão da morte interpretado por Mahershala Ali, 2 vezes vencedor do Oscar, para quem está acompanhando. E Edwin, um médico interpretado por Topher Grace, que parece ser o estranho nesse grupo de guerreiros. O grupo é diverso, perigoso e imediatamente se ataca. Ninguém confia em ninguém, mas eles logo percebem que precisam trabalhar juntos, pois algo os está caçando. A selva alienígena, eles eventualmente compreendem, não fica na Terra. Eles olham para o céu e veem múltiplos planetas gigantescos na atmosfera. Eles estão em uma reserva de caça alienígena. Um planeta usado especificamente pelos predadores como área de caça. Eles são a presa. O filme então acompanha o grupo enquanto eles tentam sobreviver, entender as regras dessa caçada e encontrar uma maneira de sair do planeta. Ao longo do caminho, eles descobrem um acampamento predador, encontram um predador cativo que foi aprisionado pelos outros, sugerindo um conflito interno entre as facções predadoras, e eventualmente cruzam o caminho de Noland, interpretado por Lawrence Fishburne em uma memorável participação especial. Noland é um soldado que, de alguma forma, sobreviveu neste planeta por anos, catando suprimentos e se escondendo, e que enlouqueceu completamente, de forma perigosa. O filme culmina em uma série de confrontos e eliminações à medida que o grupo é eliminado um a um, cada morte cuidadosamente planejada para revelar algo sobre aquele personagem. E no fim das contas, tudo se resume a Royce e Isabelle, e a um confronto final com o super-predador, o maior e mais mortal dos caçadores. O final não é uma vitória triunfante, é uma luta sombria e exaustiva pela sobrevivência. E há uma sugestão de que isso nunca terminará de verdade. A caçada continua. Estruturalmente, o roteiro é bastante inteligente. Ele segue os passos de um thriller de sobrevivência clássico, ao mesmo tempo que incorpora mitologia e desenvolvimento de personagens. A reviravolta de que Edwin, o médico aparentemente inofensivo, é ele próprio um assassino em série e o humano mais perigoso do grupo é bem executada. Isso reformula todo o argumento temático do filme, que os predadores fizeram uma boa escolha. Cada pessoa deixada naquele planeta é um predador por direito próprio. É uma simetria perfeita que o roteiro realmente conquista. A maior incógnita era Adrien Brody. Será que o ator magro e cerebral, vencedor do Oscar, que havia feito de tudo, de dramas românticos a filmes sobre o Holocausto, conseguiria interpretar convincentemente um mercenário implacável? A resposta, eu diria, é um sim condicional, mas genuíno. Brody claramente se dedicou à transformação física, ele ganhou bastante massa muscular para o papel e treinou intensamente. Mas, mais importante, ele encontrou uma maneira de interpretar Royce que não é Arnold Schwarzenegger e nem tenta ser. Royce é frio, calculista, pragmático e fundamentalmente egoísta, pelo menos no início. Ele é essencialmente um predador humano, e esse é o ponto principal. Brody interpreta isso com uma ameaça silenciosa e uma voz rouca que funciona na maioria das vezes. É uma atuação brilhante? Não, mas é uma atuação sólida e comprometida que sustenta o filme. Walton Goggins é simplesmente um deleite neste filme. Seu personagem, Stans, um condenado à morte,
É engraçado, imprevisível e estranhamente comovente. Goggins o interpreta com uma energia vibrante que proporciona um alívio cômico genuíno sem jamais comprometer a tensão. Suas cenas com o grupo estão entre as mais divertidas do filme, e seu destino final é tratado com uma dignidade absurda que só Goggins conseguiria transmitir. Se você é fã de Goggins, e se não é, o que está esperando? Este é um ótimo ponto de partida para conhecer sua obra. Esta é a atuação mais controversa do filme e acredito que seja amplamente incompreendida. Topher Grace interpreta Edwin como a pessoa aparentemente mais normal, confusa e deslocada do grupo. E isso é totalmente intencional. Como a grande revelação de Edwin é que ele é um assassino em série, o predador mais letal entre os humanos, Grace interpreta a inofensividade e a mansidão com tanta convicção que a reviravolta realmente funciona. Algumas pessoas criticam sua atuação como fraca ou inadequada para o papel, mas eu diria que esse é justamente o objetivo. Ele deveria parecer esse cara. É uma estratégia de desinformação que se desenvolve lentamente, mas que acaba dando certo. Nimrod Antal merece muito crédito pelo que conseguiu aqui. Dirigir uma sequência de uma franquia consagrada com um orçamento modesto, um ator principal associado a dramas de prestígio e enormes expectativas dos fãs, é realmente difícil. E acho que Antal lidou com isso com mais habilidade do que geralmente se reconhece. Sua direção é enxuta e eficiente. Ele não desperdiça cenas. Cada sequência avança a trama ou a dinâmica entre os personagens. O filme tem cerca de 107 minutos e raramente se arrasta. Há uma clareza na geografia da ação que é refrescantemente à moda antiga. Você sempre sabe onde os personagens estão em relação uns aos outros e à ameaça. Em uma era de caos com câmeras tremidas, essa coerência espacial é realmente bem-vinda. A cinematografia de Gyula Lapados confere ao filme uma qualidade exuberante e opressiva. A selva parece genuinamente alienígena, densa, quente, claustrofóbica. As filmagens aconteceram na região de Austin Hill Country e no Troublemaker Studios, e o design de produção faz um excelente trabalho ao transformar uma locação terrestre em algo extraterrestre. A gradação de cores é quente e saturada de uma forma que evoca tanto o filme original quanto os clássicos filmes de aventura e sobrevivência. Os trajes práticos do Predador merecem uma menção especial. Seguindo a tradição do original, os predadores aqui são em grande parte criados por meio de trabalho físico com criaturas, homens em trajes aprimorados com animatrônica facial e alguns aprimoramentos digitais. Eles têm uma aparência genuinamente impressionante. O Super Predador, em particular, tem um design aterrorizante. Maior, mais angular, com uma estrutura facial mais agressiva do que o design clássico do Predador. A cena no acampamento dos predadores, onde vemos seus troféus e tecnologia, é uma das melhores do filme. Ela expande a mitologia de maneiras que parecem orgânicas em vez de gratuitas. A trilha sonora de John Debney é outro sucesso discreto. Ela se baseia na icônica trilha sonora original de Alan Silvestri, fazendo referência a temas sem copiá-los servilmente. É dinâmico quando precisa ser e atmosférico quando precisa ser. Serve ao filme em vez de o sobrecarregar. Onde a direção ocasionalmente tropeça é no ritmo, em alguns momentos, do meio do filme. A sequência de Nolan, embora divertida, diminui o ritmo num momento em que a tensão está aumentando, e nem todos os espectadores acharão que essa troca vale a pena. O filme também passa rapidamente por algumas mortes de personagens de maneiras que não permitem que elas tenham o impacto necessário. Mas essas são queixas relativamente menores no contexto de um filme de gênero bem feito. Quero dedicar algum tempo aos temas de predadores porque acho que eles são mais ricos do que o filme geralmente recebe crédito, e é também onde o roteiro faz seu trabalho mais interessante. Superficialmente, este é um filme de ação e sobrevivência.
Assassinos tentando sobreviver em um mundo alienígena hostil. Mas o filme tem um argumento temático consistente que o percorre e que considero genuinamente convincente. O argumento é o seguinte: os predadores fizeram uma boa escolha. Cada humano que eles deixaram naquela reserva de caça é, ele próprio, um predador, um mercenário, um soldado, um executor de um cartel, um assassino, um serial killer. O filme nos convida, ao público, a examinar o que significa ser um caçador, um assassino, um sobrevivente, e quão tênue é a linha que separa o humano do monstro. Royce é a personificação mais óbvia disso. Sua trajetória de mercenário puramente egoísta que afirma explicitamente que não se arriscará pelos outros a um homem que, em última análise, faz escolhas que sugerem um resquício de humanidade. É uma jornada do herói concisa. A resposta curta é: não atinge esses patamares, mas também não tenta replicá-los. E essa é uma distinção importante. O Predador original funciona tão bem porque é um filme de ação genuinamente perfeito. Protagonista carismático, ótimo elenco, tensão crescente e uma revelação da criatura que ainda é uma das melhores do cinema de gênero. Também tinha o elemento da completa surpresa. Ninguém que fosse assistir ao que parecia ser um filme de ação padrão dos anos 80 esperava encontrar um híbrido inteligente de ficção científica e terror de sobrevivência. Essa surpresa é irrepetível. Predadores sabe disso. Não tenta recriar a experiência exata. Em vez disso, pega o DNA central do original. Um grupo de humanos habilidosos e perigosos caçados por um predador alienígena alfa em um ambiente de selva, e o transplanta para um novo cenário que expande a mitologia. Ao levar a ação da Terra para o planeta reserva dos predadores, o filme se destaca imediatamente e se abre para explorar ideias diferentes. É o instinto certo. Comparado a Predador 2, a sequência de 1990 com Danny Glover, ambientada na Los Angeles assolada pelo crime, Predadores é mais consistente em tom e mais coerente em sua visão. Predador 2 é um filme fascinante e estranho, com alguns momentos genuinamente ótimos, mas também é confuso e tonalmente inconsistente de maneiras que o prejudicam. Predadores é mais conciso e focado. E comparado aos filmes Alien versus Predador, nem se compara. Esses filmes fundamentalmente não entenderam o que torna que está na franquia Predador atraente, enterrando a atenção central em excessos típicos de blockbuster e uma classificação indicativa PG-13 e merecida. Predadores é para maiores de 18 anos, comprometido com sua premissa e respeita a inteligência do público o suficiente para permitir que as coisas sejam ambíguas e, às vezes, sombrias. É um verdadeiro filme do Predador, de uma forma que esses crossovers simplesmente não foram. Onde ele se encaixa em relação aos dois filmes mais recentes, O Predador, de 2018, e Predador, de 2022. Resumindo, O Predador é um desastre criativo absoluto sobre o qual não precisamos nos alongar. Predador, por outro lado, é genuinamente excelente, possivelmente o melhor filme da franquia depois do original, e aborda o material de um ângulo completamente diferente, com resultados incríveis. Predadores se encaixa confortavelmente como o segundo ou terceiro melhor filme da franquia, dependendo de como você classifica Predador. De qualquer forma, é uma ótima companhia. Tenho sido bastante positivo até agora, então vamos ser justos e falar sobre o que Predadores não faz bem, porque ele tem pontos fracos reais. O maior problema para muitos espectadores é que o filme pode parecer superficial no desenvolvimento dos personagens. Passamos um tempo com um grupo de 8 personagens, e embora cada um tenha um momento ou característica marcante, apenas Royce e Isabelle têm algo que se assemelha a um arco completo. Personagens como Nikolai e Mombasa parecem subdesenvolvidos.
Suas mortes deveriam ter um peso emocional que o roteiro não conseguiu alcançar totalmente. Existe uma versão deste filme com 1 hora a mais que dá a todos o destaque que merecem. A versão para cinema, por mais eficiente que seja, deixa a sensação de que você recebeu apenas um aperitivo quando poderia ter recebido uma refeição completa. Os diálogos ocasionalmente caem em clichês do gênero. Há falas que parecem ter saído de filmes de ação inferiores. Uma postura de durão que não tem a sagacidade necessária para transcender seus próprios tropos. O predador original tinha consciência de seus próprios excessos, o que fazia com que suas falas icônicas funcionassem perfeitamente. Predadores às vezes tenta alcançar isso, mas não consegue o mesmo impacto. A parte com Nolan, por mais que eu goste da atuação de Fishburne, interrompe o ritmo do filme em um momento crucial. Introduzir um novo personagem importante no terceiro ato e depois resolvê-lo relativamente rápido parece estruturalmente estranho. É a sequência que mais parece um resquício de uma versão mais longa e extensa do filme. E, finalmente, o final. Embora eu respeite a intenção do filme com sua conclusão deliberadamente melancólica, ela pode parecer abrupta. O confronto final é satisfatório em termos de ação, mas emocionalmente não proporciona a catarse criada por 2 horas de tensão. Terminamos com Royce e Isabelle vivos, observando novas cápsulas caindo do céu. Uma boa imagem, uma promessa de que o ciclo nunca termina. Mas deixa um gostinho de quero mais. Se você amou o original e evitou este, ou se assistiu em 2010 e se lembra dele como apenas razoável, eu realmente recomendo que você o reveja. Assista à noite, apague as luzes e deixe o filme te envolver. Você pode se surpreender. Comprometimento com a qualidade da produção, algo que se sente na tela. O orçamento era modesto para os padrões de um blockbuster, cerca de 40 milhões de dólares, o que impôs uma disciplina criativa. E às vezes, como todos sabemos, as limitações criativas são a melhor coisa que pode acontecer a um filme. Isso certamente se mostrou verdadeiro aqui, em muitos aspectos. Adrien Brody, que havia ganhado o Oscar por O Pianista e nunca tinha feito um filme de ação dessa magnitude, foi escalado para o papel principal. Essa escolha de elenco, por si só, já causou surpresa. Vamos falar sobre isso e sobre o restante do elenco logo após analisarmos a história. Vamos falar sobre a história de Predadores, e sim, haverá spoilers nesta sessão. Se você não viu o filme e quer assisti-lo sem saber nada da trama, pule para os próximos 4 minutos. Colocarei um marcador de tempo na descrição. Mas honestamente, o resumo da história pode te dar vontade de assistir. Então, pense bem se realmente quer pular. O filme começa de uma das maneiras mais eficazes possíveis. Em absoluto caos. Vemos um homem caindo do céu em velocidade tremenda, preso a um paraquedas, completamente desorientado e claramente aterrorizado. Ele não tem ideia de como chegou ali ou onde está. Ele está em queda livre. Este é Royce, interpretado por Adrien Brody. Ele consegue abrir o paraquedas bem a tempo e cai em uma selva densa. E imediatamente algo parece errado. A selva é densa demais, estranha demais, silenciosa demais em alguns lugares e barulhenta demais em outros. A luz tem uma qualidade estranha. Em poucos minutos, Royce encontra outros que caíram do céu da mesma maneira, todos estranhos, todos armados, todos assassinos de um tipo ou de outro. Temos Isabelle, interpretada por Alice Braga, uma atiradora de elite e agente das Forças de Defesa de Israel. A Nikolai, um soldado russo enorme, interpretado por Oleg Taktarov. A Cuchillo, um capanga do cartel interpretado por Danny Trejo. Sim, aquele Danny Trejo. A Hanzo, um membro da Yakuza interpretado por Luis Ozawa Shang-Xian. Stans, um condenado à morte interpretado por Walton Goggins em uma das performances mais divertidas do filme.
Mombasa, um soldado africano de um esquadrão da morte interpretado por Mahershala Ali, 2 vezes vencedor do Oscar para quem está acompanhando. E Edwin, um médico interpretado por Topher Grace, que parece ser o estranho nesse grupo de guerreiros. O grupo é diverso, perigoso e imediatamente se ataca. Ninguém confia em ninguém, mas eles logo percebem que precisam trabalhar juntos, pois algo os está caçando. A selva alienígena, eles eventualmente compreendem, não fica na Terra. Eles olham para o céu e veem múltiplos planetas gigantescos na atmosfera. Eles estão em uma reserva de caça alienígena. Um planeta usado especificamente pelos predadores como área de caça. Eles são a presa. O filme então acompanha o grupo enquanto eles tentam sobreviver, entender as regras dessa caçada e encontrar uma maneira de sair do planeta. Ao longo do caminho, eles descobrem um acampamento predador, encontram um predador cativo que foi aprisionado pelos outros, sugerindo um conflito interno entre as facções predadoras, e eventualmente cruzam o caminho de Noland, interpretado por Lawrence Fishburne em uma memorável participação especial. Noland é um soldado que, de alguma forma, sobreviveu neste planeta por anos, catando suprimentos e se escondendo, e que enlouqueceu completamente, de forma perigosa. O filme culmina em uma série de confrontos e eliminações à medida que o grupo é eliminado um a um, cada morte cuidadosamente planejada para revelar algo sobre aquele personagem. E no fim das contas, tudo se resume a Royce e Isabelle, e a um confronto final com o Super Predador, o maior e mais mortal dos caçadores. O final não é uma vitória triunfante, é uma luta sombria e exaustiva pela sobrevivência. E há uma sugestão de que isso nunca terminará de verdade. A caçada continua. Estruturalmente, o roteiro é bastante inteligente. Ele segue os passos de um thriller de sobrevivência clássico, ao mesmo tempo que incorpora mitologia e desenvolvimento de personagens. A reviravolta de que Edwin, o médico aparentemente inofensivo, é ele próprio um assassino em série e o humano mais perigoso do grupo é bem executada. Isso reformula todo o argumento temático do filme, que os predadores fizeram uma boa escolha. Cada pessoa deixada naquele planeta é um predador por direito próprio. É uma simetria perfeita que o roteiro realmente conquista. A maior incógnita era Adrien Brody. Será que o ator magro e cerebral, vencedor do Oscar, que havia feito de tudo, de dramas românticos a filmes sobre o Holocausto, conseguiria interpretar convincentemente um mercenário implacável? A resposta, eu diria, é um sim condicional, mas genuíno. Brody claramente se dedicou à transformação física. Ele ganhou bastante massa muscular para o papel e treinou intensamente. Mas, mais importante, ele encontrou uma maneira de interpretar Royce que não é Arnold Schwarzenegger e nem tenta ser. Royce é frio, calculista, pragmático e fundamentalmente egoísta, pelo menos no início. Ele é essencialmente um predador humano, e esse é o ponto principal. Brody interpreta isso com uma ameaça silenciosa e uma voz rouca que funciona na maioria das vezes. É uma atuação brilhante? Não, mas é uma atuação sólida e comprometida que sustenta o filme. Walton Goggins é simplesmente um deleite neste filme. Seu personagem, Stans, um condenado à morte, é engraçado, imprevisível e estranhamente comovente. Goggins o interpreta com uma energia vibrante que proporciona um alívio cômico genuíno sem jamais comprometer a tensão. Suas cenas com o grupo estão entre as mais divertidas do filme, e seu destino final é tratado com uma dignidade absurda que só Goggins conseguiria transmitir. Se você é fã de Goggins, e se não é, o que está esperando? Este é um ótimo ponto de partida para conhecer sua obra. Esta é a atuação mais controversa do filme e acredito que seja amplamente incompreendida. Topher Grace interpreta Edwin como a pessoa aparentemente mais normal, confusa e deslocada do grupo. E isso é totalmente intencional.
Como a grande revelação de Edwin é que ele é um assassino em série, o predador mais letal entre os humanos, Grace interpreta a inofensividade e a mansidão com tanta convicção que a reviravolta realmente funciona. Algumas pessoas criticam sua atuação como fraca ou inadequada para o papel, mas eu diria que esse é justamente o objetivo. Ele deveria parecer esse cara. É uma estratégia de desinformação que se desenvolve lentamente, mas que acaba dando certo. Nimrod Antal merece muito crédito pelo que conseguiu aqui. Dirigir uma sequência de uma franquia consagrada com um orçamento modesto, um ator principal associado a dramas de prestígio e enormes expectativas dos fãs, é realmente difícil. E acho que Antal lidou com isso com mais habilidade do que geralmente se reconhece. Sua direção é enxuta e eficiente. Ele não desperdiça cenas. Cada sequência avança a trama ou a dinâmica entre os personagens. O filme tem cerca de 107 minutos e raramente se arrasta. Há uma clareza na geografia da ação que é refrescantemente à moda antiga. Você sempre sabe onde os personagens estão em relação uns aos outros e à ameaça. Em uma era de caos com câmeras tremidas, essa coerência espacial é realmente bem-vinda. A cinematografia de Gyula Pados confere ao filme uma qualidade exuberante e opressiva. A selva parece genuinamente alienígena, densa, quente, claustrofóbica. As filmagens aconteceram na região de Austin Hill Country e no Troublemaker Studios, e o design de produção faz um excelente trabalho ao transformar uma locação terrestre em algo extraterrestre. A gradação de cores é quente e saturada de uma forma que evoca tanto o filme original quanto os clássicos filmes de aventura e sobrevivência. Os trajes práticos do Predador merecem uma menção especial. Seguindo a tradição do original, os predadores aqui são em grande parte criados por meio de trabalho físico com criaturas, homens em trajes aprimorados com animatrônica facial e alguns aprimoramentos digitais. Eles têm uma aparência genuinamente impressionante. O Super Predador, em particular, tem um design aterrorizante. Maior, mais angular, com uma estrutura facial mais agressiva do que o design clássico do Predador. A cena no acampamento dos predadores, onde vemos seus troféus e tecnologia, é uma das melhores do filme. Ela expande a mitologia de maneiras que parecem orgânicas em vez de gratuitas. A trilha sonora de John Debney é outro sucesso discreto. Ela se baseia na icônica trilha sonora original de Alan Silvestri, fazendo referência a temas sem copiá-los servilmente. É dinâmico quando precisa ser e atmosférico quando precisa ser. Serve ao filme em vez de o sobrecarregar. Onde a direção ocasionalmente tropeça é no ritmo, em alguns momentos, do meio do filme. A sequência de Noland, embora divertida, diminui o ritmo num momento em que a tensão está aumentando, e nem todos os espectadores acharão que essa troca vale a pena. O filme também passa rapidamente por algumas mortes de personagens de maneiras que não permitem que elas tenham o impacto necessário. Mas essas são queixas relativamente menores no contexto de um filme de gênero bem feito. Quero dedicar algum tempo aos temas de predadores porque acho que eles são mais ricos do que o filme geralmente recebe crédito, e é também onde o roteiro faz seu trabalho mais interessante. Superficialmente, este é um filme de ação e sobrevivência. Assassinos tentando sobreviver em um mundo alienígena hostil. Mas o filme tem um argumento temático consistente que o percorre e que considero genuinamente convincente. O argumento é o seguinte: os predadores fizeram uma boa escolha. Cada humano que eles deixaram naquela reserva de caça é, ele próprio, um predador, um mercenário, um soldado, um executor de um cartel, um assassino, um serial killer. O filme nos convida, ao público, a examinar o que significa ser um caçador, um assassino, um sobrevivente, e quão tênue é a linha que separa o humano do monstro. Royce é a personificação mais óbvia disso. Sua trajetória,
de mercenário puramente egoísta que afirma explicitamente que não se arriscará pelos outros a um homem que, em última análise, faz escolhas que sugerem um resquício de humanidade. É uma jornada do herói concisa. A resposta curta é: não atinge esses patamares, mas também não tenta replicá-los. E essa é uma distinção importante. O Predador original funciona tão bem porque é um filme de ação genuinamente perfeito. Protagonista carismático, ótimo elenco, tensão crescente e uma revelação da criatura que ainda é uma das melhores do cinema de gênero. Também tinha o elemento da completa surpresa. Ninguém que fosse assistir ao que parecia ser um filme de ação padrão dos anos 80 esperava encontrar um híbrido inteligente de ficção científica e terror de sobrevivência. Essa surpresa é irrepetível. Predadores sabe disso. Não tenta recriar a experiência exata. Em vez disso, pega o DNA central do original. Um grupo de humanos habilidosos e perigosos caçados por um predador alienígena alfa em um ambiente de selva, e o transplanta para um novo cenário que expande a mitologia. Ao levar a ação da Terra para o planeta reserva dos predadores, o filme se destaca imediatamente e se abre para explorar ideias diferentes. É o instinto certo. Comparado a Predador 2, a sequência de 1990 com Danny Glover, ambientada na Los Angeles assolada pelo crime, Predadores é mais consistente em tom e mais coerente em sua visão. Predador 2 é um filme fascinante e estranho, com alguns momentos genuinamente ótimos, mas também é confuso e tonalmente inconsistente de maneiras que o prejudicam. Predadores é mais conciso e focado. E comparado aos filmes Alien versus Predador, nem se compara. Esses filmes fundamentalmente não entenderam o que torna está na franquia Predador atraente, enterrando a atenção central em excessos típicos de blockbuster e uma classificação indicativa PG-13 e merecida. Predadores é para maiores de 18 anos, comprometido com sua premissa e respeita a inteligência do público o suficiente para permitir que as coisas sejam ambíguas e, às vezes, sombrias. É um verdadeiro filme do Predador, de uma forma que esses crossovers simplesmente não foram. Onde ele se encaixa em relação aos dois filmes mais recentes, O Predador, de 2018, e Predador, de 2022. Resumindo, O Predador é um desastre criativo absoluto sobre o qual não precisamos nos alongar. Predador, por outro lado, é genuinamente excelente, possivelmente o melhor filme da franquia depois do original, e aborda o material de um ângulo completamente diferente, com resultados incríveis. Predadores se encaixa confortavelmente como o segundo ou terceiro melhor filme da franquia, dependendo de como você classifica Predador. De qualquer forma, é uma ótima companhia. Tenho sido bastante positivo até agora, então vamos ser justos e falar sobre o que Predadores não faz bem, porque ele tem pontos fracos reais. O maior problema para muitos espectadores é que o filme pode parecer superficial no desenvolvimento dos personagens. Passamos um tempo com um grupo de 8 personagens, e embora cada um tenha um momento ou característica marcante, apenas Royce e Isabelle têm algo que se assemelha a um arco completo. Personagens como Nikolai e Mombasa parecem subdesenvolvidos. Suas mortes deveriam ter um peso emocional que o roteiro não conseguiu alcançar totalmente. Existe uma versão deste filme com 1 hora a mais que dá a todos o destaque que merecem. A versão para cinema, por mais eficiente que seja, deixa a sensação de que você recebeu apenas um aperitivo quando poderia ter recebido uma refeição completa. Os diálogos ocasionalmente caem em clichês do gênero. Há falas que parecem ter saído de filmes de ação inferiores. Uma postura de durão que não tem a sagacidade necessária para transcender seus próprios tropos. O Predador original tinha consciência de seus próprios excessos, o que fazia com que suas falas icônicas funcionassem perfeitamente. Predadores às vezes tenta alcançar isso, mas não consegue o mesmo impacto.
A parte com Noland, por mais que eu goste da atuação de Fishburne, interrompe o ritmo do filme em um momento crucial. Introduzir um novo personagem importante no terceiro ato e depois resolvê-lo relativamente rápido parece estruturalmente estranho. É a sequência que mais parece um resquício de uma versão mais longa e extensa do filme. E, finalmente, o final. Embora eu respeite a intenção do filme com sua conclusão deliberadamente melancólica, ela pode parecer abrupta. O confronto final é satisfatório em termos de ação, mas emocionalmente não proporciona a catarse criada por 2 horas de tensão. Terminamos com Royce e Isabelle vivos, observando novas cápsulas caindo do céu. Uma boa imagem, uma promessa de que o ciclo nunca termina. Mas deixa um gostinho de quero mais. Se você amou o original e a Fashion e evitou este, ou se assistiu em 2010 e se lembra dele como apenas razoável, eu realmente recomendo que você o reveja. Assista à noite, apague as luzes e deixe o filme te envolver. Você pode se surpreender.